Quer dizer, Ronald Gomes, que você é um cearense que veio para Florianópolis, hoje presidente aqui da Febracis, né? Aliás, eu estava vendo aqui, vocês ganharam o primeiro lugar em termos de faturamento em todas as Febracis do Brasil, né? Agora, pelo que você conta, a tua vida nem sempre foi assim. Quer dizer, lá atrás, antes de 10 anos, que a sua jornada já dura 10 anos no coaching, né? 10 anos atrás, como é que você estava se sentindo, hein? Você estava perdido também no trabalho? Como é que era? Há 10 anos atrás eu conheci o universo do desenvolvimento humano e eu estava perdido, irmão. Eu literalmente, eu trabalhava como consultor comercial, me divertia em alguns momentos do trabalho, do meu ofício, mas quando eu chegava em casa e principalmente quando eu chegava domingo à noite, sabia que na segunda-feira eu ia ter um novo dia de trabalho, batia uma depressão, amigo, batia uma tristeza que eu olhava assim, meu Deus, de novo. E você já era formado nessa época, não? Eu era formado em administração, né? Eu formei, na verdade eu me formei em administração porque meus pais disseram assim, você tem que fazer alguma faculdade, escolha alguma e estude, né? Com todo mundo é assim, né? Boa parte das pessoas. E assim, é muita responsabilidade você com 16, com 17 anos, decidir o rumo que você quer tomar, acreditando que você vai ser feliz naquela sua carreira profissional. Não é simples, né? Mas naquela ocasião eu precisei tomar essa decisão. Já era formado em administração, mas eu me via perdido, literalmente. Eu disse assim, cara, eu vou trabalhar para chegar no final de semana, beber, sair com os amigos, ter uma diversãozinha para literalmente fazer o gosto da vida no final de semana. E eu olhava para o meu trabalho e não estava satisfeito com o que eu fazia. Eu não era feliz, pleno com o que eu fazia. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com alumínio para construção civil. Uma empresa que trabalhava fornecendo alumínio para esquadria, telha de alumínio, né? Laminados para poder fazer baú de caminhão, essas coisas. E você via que não tinha nada a ver com você? Acho que a única coisa que tinha a ver, vou te falar, Alexandre, era o fato de me relacionar com pessoas. Acho que era a única coisa boa que eu tinha. Que era uma habilidade sua. Que é uma habilidade que eu tinha e gostava daquilo, e ali era o melhor ponto, a melhor parte, sabe? Porque quando eu entrava em processos burocráticos, coisas mais detalhadas, eu achava um saco aquele trabalho, meu Deus do céu. Só que eu acreditava que a graça do trabalho era o final de semana, porque aí eu tinha que ter dinheiro para poder me divertir e ser feliz. Eu não sabia que eu poderia ser feliz trabalhando, eu não tinha ideia. Né? Isso 10 anos atrás, nem faz tanto tempo assim. Há 10 anos atrás. E só mudou depois que uma chavezinha virou na minha cabeça e eu vou compartilhar com você sobre isso. Agora sim, como você estava perdido, de repente uma oportunidade surgiu de você conhecer o coaching. Como é que você conheceu? É bem interessante isso porque quando eu falei que eu gostava muito de sair no final de semana. Sim. Quando você sai no final de semana, você tem grupos de amigos. Certo. E esses grupos de amigos, tipo assim, ele lhe chama para fazer qualquer coisa, você vai. E aí geralmente é balada, é festa, é farra, é alguma coisa do tipo. Só que um amigo meu olhou para mim e disse assim, Ronald, tem um negócio que é a tua cara e eu quero que tu vá. Vamos comprar o ingresso para ir? E eu aceitei. Eu não sabia muito o que era. E aí ele me mandou a moça me ligar, a moça me ligou, eu comprei o ingresso do negócio e o que era esse negócio? Era um treinamento. Um treinamento de inteligência emocional. E que hoje se tornou o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina. Puxa. E nessa ocasião eu fui para o treinamento. E Alexandre, eu era consultor comercial, trabalhava com aquilo. E quando eu entrei dentro do treinamento, nas primeiras 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas do treinamento, eu olhei para aquele palestrante, eu olhei para o que ele estava fazendo e o conteúdo que ele estava me entregando e foi tão impactante que eu fiz uma promessa para mim mesmo ali. Eu olhei e disse assim, eu vou trabalhar com isso aí pelo resto da minha vida. Olha só. E quem era esse palestrante? Esse palestrante chama-se Paulo Vieira. Paulo Vieira, hoje, famoso Paulo Vieira. Hoje ele é o maior coach do Brasil, né? Quiçá do mundo, ele é um dos maiores do mundo. É um dos homens que mais treina pessoas durante um ano inteiro, né? Já treinou mais de 1.400.000 pessoas de forma direta, 1.400.000 pessoas. Ele é o presidente e o fundador da Febracis, que é a empresa a qual eu represento hoje, trabalho aqui em Santa Catarina. E vim para cá por essa paixão, porque eu olhei para aquilo e disse assim, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida, eu vou me divertir e naturalmente eu vou poder prosperar e crescer na minha vida. E hoje você se sente assim? Você estava até falando anteriormente,
Hoje a gente ganhou um prêmio no ano passado, né? A gente está em 2024, 2023 a gente ganhou um prêmio de primeiro lugar no Brasil, quando fala de faturamento, de rede, de pessoas alcançadas, de vidas alcançadas. Nós ficamos em primeiro lugar em mais de 36 franquias que tem espalhadas no Brasil inteiro. E para a gente isso foi muito significativo porque foi um ano muito intenso para nós, de muito trabalho, de um preço que a gente pagou para que aquilo acontecesse. Sim. Só que não começou há um ano só. Foram anos atrás, ou seja, 9 anos já tinham se passado para que a gente conseguisse desfrutar de um resultado desse. Agora, olha que interessante, né? Vocês são primeiro lugar em termos de faturamento, né? Em todo o Brasil. Isso significa, por exemplo, que as pessoas aqui, pelo menos na nossa região, aqui em Florianópolis, estão procurando mais esse tipo de conhecimento, quer dizer, de autoconhecimento? Você acha que isso está virando uma tendência ou já virou uma tendência? Ali atrás a gente teve a Revolução Industrial, né? E tiveram algumas revoluções, teve a Revolução da Tecnologia e a gente está dentro de uma revolução que junto com a tecnologia vem a revolução do conhecimento. Sim. Nunca o conhecimento teve a acessibilidade que tem hoje. Antigamente era mais complexo de você acessar determinadas informações. Hoje, com a internet, com o advento da internet, está tudo muito mais democrático. Então as pessoas têm mais acesso à internet, a fome por mais conteúdo aumentou, a busca por mais informações aumentou. E hoje, literalmente, tem gente que está vivendo uma obesidade intelectual de informações e simplesmente não sabe o que selecionar. Muitas vezes precisa até de pessoas para direcionar o que ela deve fazer a partir das demandas dela, né? Porque senão ela passa o dia nas redes sociais ou o dia na internet, no YouTube, ou o que seja, assistindo alguma programação, porque está sedenta por conhecimento. Então, esse resultado, ele vem de, número 1, as pessoas estão buscando mais informação e mais conhecimento. Mas, número 2, tem muita gente insatisfeita com o que faz e não sabe como mudar isso. Não sabe literalmente como mudar isso. Só para você ter ideia, foi feita uma pesquisa em Harvard perguntando o quanto você é satisfeito na atividade que você faz. E brutalmente, 80% dessas pessoas diziam: eu não estou satisfeito com o que eu faço hoje. Apenas 20% reconhecia o que fazia e gostava do que fazia e se divertia com o que fazia. E aí, olha que interessante, se você for fazer um cálculo rápido, o Ministério do Trabalho ele fala que existe um turnover nacional de 35% no Brasil. Ou seja, se tem uma empresa que tem 100 funcionários, 35%, ou seja, 35 pessoas vão ser demitidas, vão sair ou vão pedir para sair e 35 vão ser contratadas. Só que o que acontece? Dessas 35, 80% dessas pessoas que estão girando dentro de algum emprego, ou saindo e entrando, elas simplesmente vão sair por insatisfação no trabalho, por não gostarem do que faz, ou não se identificarem com as atividades ou algo do tipo. A gente está falando, se a gente for fazer uma conta aí, vai dar 28 pessoas. Sim. Ou seja, de 100 pessoas, 28 daquelas que foram demitidas ali, 28 delas, elas não estão felizes com o que estão fazendo, saíram dos seus empregos por causa disso. E houve uma falha na contratação, as pessoas não identificaram as competências necessárias que ela tivesse aderência e que fosse uma competência natural dela, e naturalmente eles falham nesse processo. Sim. E por haver essa falha na contratação, a pessoa olha e diz assim: cara, eu acho que eu dou conta, eu acho que eu consigo, eu acho que eu vou assumir essa responsabilidade aqui. E muitas vezes motivadas por outras coisas. Às vezes a motivação dela qual é? Imagina um pai que se descobriu que a esposa está grávida e vai ter mais um filho. Ele olha para o emprego, ele pode até não gostar, mas ele diz para si mesmo: eu não tenho opção, eu tenho que ficar empregado. Eu tenho que continuar trabalhando nessa atividade aqui, porque se eu não ficar aqui, eu corro o risco de ser demitido, não me alocar, não conseguir ter uma outra alocação, me realocar dentro de um outro trabalho, e meu filho vai passar fome. Agora, dentro disso que você está falando, como que é possível, então, tentar equalizar ou equilibrar essa questão, né, essa equação, se há uma necessidade, mas eu não gosto ainda disso, mas eu sou obrigado a fazer porque por uma questão de sobrevivência e tudo mais, como é que eu posso, então, ser feliz naquilo? Será que eu tenho que ser feliz no trabalho primeiro e depois tentar sair ou buscar realmente o meu sonho? Como é que a gente pode lidar com isso? Dependendo da geração, a gente está falando aí de...
existe a geração dos baby boomers, Sim. que dizia o seguinte: você não tem que ser feliz em nada no trabalho, você tem só que trabalhar e fazer o que tem que ser feito e acabou. Né? E então não tinha essa opção de felicidade. Isso já é mais moderno. Isso vem da geração Y, X, Z. Essa geração que já trabalha por propósito, já busca um sentido na qual a atividade que vai realizar e tudo mais. Isso, então, envolve a questão da geração que eu tô, se a felicidade interfere ou não nas minhas decisões, nos meus próximos passos. Mas eu vou trazer o contexto a qual você trouxe agora de alguém que está trabalhando, não está tão feliz na atividade que executa e ele quer saber quais os próximos passos para que seja o mais seguro possível de, sei lá, uma transição de carreira ou algo do tipo. Primeira coisa, você precisa exercer felicidade com o que você já trabalha hoje, mesmo não gostando 100%. Ou seja, treinando a gratidão pelo que você já faz. Pois se você não nutrir essa gratidão, há uma grande probabilidade de você ser cheio de insatisfação. E alguém que é cheio de insatisfação não consegue ver o mundo de possibilidades. Não consegue nem ver seus reais talentos. Por quê? Porque está com uma lente embriagada de coisas negativas. Claro. E a pessoa não pensa na solução. Ela vai pensar só no problema. Ela só vai pensar no problema. E aí ela vai falar mal do chefe, vai falar mal do mercado, vai falar mal dos políticos, vai falar mal de tudo que se existe para que ela não migre a carreira dela e não opte por verdadeiramente viver o que ela queria viver. Mas se eu exerço gratidão sobre aquilo que eu já faço hoje e eu já trabalho, eu já começo a mudar o clima organizacional ou o sentimento a qual eu estou naquele lugar. E que eu vou te falar, pode ser que até você comece a se divertir e a ficar feliz com o que você está fazendo e se surpreenda. Você está querendo dizer que, por exemplo, mesmo que eu não goste daquele trabalho, eu posso brilhar lá dentro para depois conseguir aquilo que eu quero? Talvez esse seja o melhor caminho. Porque eu acredito, eu não sei se todas as pessoas que vão nos acompanhar, elas acreditam, mas eu acredito muito em Deus. E eu acredito que Deus nos deu talento, sabe? Mas um dos talentos que Ele nos deu foi de nós termos fé e esperança. Ou seja, fé, acreditar naquilo que não se vê, e esperança é acreditar que o que está por vir é bom. É bom e é extraordinário. Se eu exerço essas duas atividades dentro de qualquer atividade profissional que eu faça, eu vou olhar e vou fazer o meu melhor. E vou entregar como se fosse oferecendo a Deus aquilo que eu estou fazendo, caprichando com excelência e ficando feliz fazendo aquilo que eu estou fazendo. E não reclamando, me lamuriando, algo do tipo, encontrando mundos e fundos para poder reclamar daquilo. Se eu consigo construir esse ambiente, eu naturalmente vou me divertir no que eu faço. Só que pode ser, vou te dar um exemplo, que eu, Ronald mesmo, um exemplo real, eu gosto de pessoas. Eu amo me relacionar com pessoas, eu me divirto ao me relacionar com pessoas. Mas se você me botar na frente do computador para olhar para uma planilha, analisar dados e tudo mais, cara, é terrível para mim, é terrível. Só que se eu identifico que ali não é meu lugar, porque eu me conheci um pouco mais, conheci minhas competências, vi que meu talento ele é diferente, ele é voltado para outra coisa, o que é que eu faço? Eu me torno feliz naquele ambiente, começo a emergir em mim, conhecendo um pouco mais os meus talentos, as minhas virtudes, as características comportamentais que eu tenho e começo a olhar o que tem mais aderência com aquilo que eu carrego. Um exemplo, se eu soubesse que eu era um ótimo comunicador, que eu era alguém que gostava de lidar com pessoas, de treinar pessoas, desde o início talvez eu fosse atrás de um treinamento de oratória, de palestras, ia estudar um conteúdo para ser um professor, talvez, um disseminador de uma informação. Agora, como é que na prática você consegue se autoconhecer? Vamos supor que as pessoas que estão em casa não tenham condições agora, por exemplo, de comprar um curso, de ter um psicólogo ou um coach mesmo. Como é que ela pode, na prática, na sua casa, à noite, por exemplo, tentar entender um pouco dessas suas características? Colocar no papel funciona? Funciona. Eu vou te dar três dicas aqui que quem está nos assistindo, se ele fizer, ele já vai começar a se conhecer um pouco mais. Isso não substitui o que é o principal que eu diria para a pessoa fazer, que era buscar livros, buscar treinamentos, desenvolvimento e buscar inclusive acompanhamento de profissionais que eles podem dar direcionamentos, como um psicólogo vocacional, um analista comportamental, um coach, um treinador, alguém que possa te dar um direcionamento profissional a partir das competências que eles identificam em você. Mas uma das coisas simples que já dá para ter ideia é o seguinte, primeira coisa, é você relacionar tudo que você faz, que você percebe que você faz muito bem feito. Relaciona isso, né? Tem um especialista chamado Jim Collins, que ele fala sobre a teoria do porco-espinho. Ele fala que se você reconhece
Quais são os talentos que você tem, as habilidades que você tem. Se você observa se o mercado tem demanda para essas atividades que você tem, e se você pode ser o melhor do mundo no que você faz, amigo, talvez você encontrou um lugar, que aí ele chama de porco-espinho, que é um lugar onde as pessoas vão te contratar, vão pagar bem e você vai ser um diferencial no mercado. Mas o primeiro ponto que ele fala é reconheça teus talentos. Então, para e faz uma lista de tudo que você faz bem feito, e você reconhece que faz bem feito. E tá? pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa, qualquer Tanto atividade. assim, eu cuido bem de crianças. Cuido bem de crianças. Cuido bem de idosos. Eu sei lidar bem com planilha. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de viajar. Eu gosto de servir outras pessoas. Eu gosto de ficar mais reservado, mais na minha, fazendo um trabalho. Tudo isso são características que você vai identificar quais são para se conhecer um pouco mais e a partir dali você olhar e você dizer qual é o tipo de atividade que eu me enquadro mais. Okay? Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu consideraria é você observar o que as pessoas falam que você faz muito bem. Uma coisa é você se autoavaliar. Outra coisa é o que as pessoas falam de você. Quando elas olham para você, elas te validam quando você faz o quê? E quais são as características que elas mais exaltam em você, que elas mais validam você e elogiam você. E você fazer uma relação disso. Ali você vai conseguir perceber não só pelo olhar, pelo seu próprio olhar, mas agora pelo olhar de outras pessoas. Um olhar de outras pessoas, quais são essas características, essas habilidades que você já carrega e que outras pessoas veem em você. Né? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é você fazer uma lista de opções de mercado, possibilidades que você olharia e você diria, essa profissão eu gosto, isso eu me divirto. Isso ali, se eu fosse fazer aquilo ali, eu acho que eu me divertiria pra caramba. Eu seria feliz fazendo aquilo. E aí vai ficar fácil você olhar o seu talento, o que você já vê em você, o que os outros veem em você e o que o mercado demanda das pessoas no geral, mas que você simpatiza por aquilo. Você, por exemplo, olhando para televisão, para os filmes e tudo mais e ver, ó, aquilo ali eu poderia fazer. É tipo isso. Tentar identificar alguma coisa assim. Eu vou te dar um exemplo. Nessa época que eu estava bem perdido, que era 10 anos atrás, era 2014 isso, eu olhava para aqueles caras que trabalhavam na Bolsa de Valores e via eles de terno, né, tudo muito elegantes, gravata e tudo, e eu dizia, cara, esses caras devem ser importantes. Eu gostaria de estar como esses caras aí. E na minha cabeça, é tão interessante que hoje eu trabalho com terno, só não uso gravata, né? Mas eu olhava e dizia assim, eu queria ser como esses caras aí. E para mim, eles representavam alguém de sucesso. E como eu era um cara que aspirava ao sucesso, eu olhava e dizia assim, eu acho que eu vou ser igual a esse cara um dia. Então, era uma das coisas. Então, eu olhava e dizia o seguinte, eu poderia ser um assessor de investimentos. Só que quando eu fui estudar um pouco mais sobre assessoria de investimentos, eu vi que é um saco olhar para tantos números, olhar para tantas empresas, ver valuation, ver DRE. Eu olhei assim, cara, isso é um saco. Você olhava só para aquela imagem, só para a imagem. Aquela imagem te fascinava. Exatamente. Mas não era exatamente aquilo. Não era porque quando eu fui descobrir um pouco mais. Mas eu precisei fazer essa lista para ver o que aquela pessoa fazia, para ver se era realmente, se eu tinha aptidão para aquilo ou não, entendeu? Entendi. Agora, isso tem a ver com o propósito, com você encontrar o propósito da sua vida, né, a sua missão, ou isso, o propósito, na verdade, é mais profundo? O propósito, tem muitas pessoas hoje dizendo que você tem que encontrar seu propósito, mas não te diz o como encontrar seu propósito. E aí tem ferramentas que vai tentar identificar o que é melhor, que você tem mais adequação e tal, mas na verdade, você não necessariamente encontra um propósito, você já nasceu com um propósito. Já existe um propósito sobre você. Só que o que acontece? Quando a gente nasce, existe um plano original para cada um de nós. Só que ao longo da nossa jornada, a gente viveu tantas experiências, algumas delas boas, outras ruins, umas dolorosas, umas traumáticas, que fizeram com que literalmente eu me perdesse do plano original. E por eu não saber mais quem eu sou, não saber mais qual foi a minha origem, eu me perco durante a jornada. O nosso principal trabalho qual é? É eu voltar a entender a minha origem. Como assim, Ronald? Saber quem eu sou verdadeiramente, a minha identidade. Ou seja, navegar no universo do autoconhecimento. Saber mais quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, quais as minhas competências. E isso você só vai conhecer através de livros,
através de treinamentos, imersões e formações que vão te dar mais e mais conhecimento para você se conhecer profundamente, e depois disso você ter alguém, um profissional que vai te ajudar a descortinar, aí tirando todas as escamas dos olhos, descortinando os traumas que foram colocados em você ao longo das experiências que você viveu, que foram dolorosas, para que você volte a entender a sua origem e quem você é. Uma vez que você encontra a sua verdadeira identidade, Alexandre, aí você encontra o seu propósito. Até porque o que você está dizendo é muito comum, né? Todo mundo passa por isso, você já passou por isso, todo mundo já passou, de você estar envolto naquela rotina, né? Dia a dia vai te levando, você tem que fazer a faculdade porque os pais querem, porque a sociedade cobra, que você precisa ter uma profissão. É importante as pessoas terem essa tomada de consciência. Como fazer isso? Simplesmente um dia tem que parar e pensar, não, agora eu vou escrever o que eu quero ser. Dessa forma mais prática, por exemplo. Os empresários, eles param para avaliar os resultados e redirecionar a rota, caso necessário seja, se a empresa não está dando certo. Quando um carro para, ele vai lá e coloca na revisão. E faz uma revisão para ver o que precisa ajustar e gasta uma fortuna, se preciso for, para botar o carro no eixo de novo e fazer ele caminhar. É verdade. Mas poucas pessoas param para olhar para a sua própria vida. Fazer uma revisão da sua vida, olhar para ver como é que está de fato, e muitas vezes não tem nem ferramentas, não foi preparado para isso. Sim. Leva a vida no automático, como você falou, e simplesmente não para olhar como é que está a própria vida. Uma vez que você para fazer isso, amigo, você percebe o poder que você tem. É tão interessante, Alexandre, que assim, ó, tem pessoas que compram uma bolsa de luxo, uma marca de luxo, um bem de luxo, e paga muitas vezes 100 mil reais, 50 mil reais, 70 mil reais numa bolsa, porque ela vê valor naquela bolsa. Ela olha para a bolsa e diz assim, essa bolsa é muito valorosa, eu pago. Quando ela vai levar para dentro da sua casa, ela cuida bem da bolsa, ela trata bem a bolsa, ela bota num saquinho, cuida como se fosse algo. Só que quando é para ela parar, para investir nela, ela não vê o luxo que ela é. Ela não vê o valor que ela carrega, ela vê na bolsa, mas ela não vê nela. E literalmente ela não investe nela, não dedica energia para investir nela. Para parar, para revisar a vida, para dizer, espera, eu vou dedicar um tempo agora para mim, para eu parar e entender quem sou eu, quais competências eu tenho, quais raridades Deus colocou em mim, quais características únicas eu carrego. Simplesmente não param e levam a vida no automático, achando que é aquilo mesmo. É mais fácil identificar valor nas coisas externas. Muito né? mais simples. Muito mais. E outra, deixa que eu reviso o que é mais importante. O carro eu reviso, a empresa eu reviso. Eu até um advogado eu contrato para resolver algumas outras demandas, mas deixa a minha vida, depois eu vejo. Isso é uma questão cultural do brasileiro ou isso acontece em tudo? O que você acha? Eu acredito que grande parte da sociedade vive um pouco disso, né? Olhando para o nosso universo, nós temos um aspecto histórico que interfere muito. Nós somos colonizados por pessoas que mais nos exploraram do que fizeram morada aqui, né? Se a gente for olhar, os primeiros que chegaram aqui vieram mais para explorar, né? Quando a gente fala do Brasil num todo, você olha para o sul do país, por que é a região mais próspera? Porque quem veio para cá? Os italianos, os alemães, os poloneses, né? Até alguns japoneses que vieram também, austríacos vieram para cá. Eles não vieram para passar, eles vieram para fazer morada porque viram que tinha uma região parecida com a região deles e aqui eles fizeram morada. E por incrível que pareça, foi a região que mais prosperou. Os britânicos, se você for olhar para os Estados Unidos, os britânicos eles foram para os Estados Unidos e fizeram morada. Eles não foram para lá para explorar. Então, no Brasil como um todo, principalmente a região do Nordeste, ali você vê muito forte, foi uma região que foi muito explorada e muito saqueada. A escassez foi colocada ali. Então, naturalmente, essas pessoas elas vão entrar no automático e não vão dar importância para a vida dela, na sua grande maioria. Por quê? É mais importante só sobreviver. Claro. Só sobreviver. Aí deu aquela ideia de síndrome de vira-lata, né? É isso aí. Do brasileiro. Da maior parte, né? Pelo menos. Literalmente. Então você diria que o primeiro passo nessa solução do problema é realmente você parar e investigar. Como é que você está se sentindo hoje, até em relação ao teu passado, né? E ao teu futuro? Como é que você vai ser daqui para frente? É parar para investigar isso. Esse seria o primeiro passo? É literalmente parar para você se conhecer, saber quem você é.
saber quais são suas fortalezas, quais são suas fraquezas, no que você pode se tornar muito bom, qual é a possibilidade de você ser o melhor do mundo do que faz, e você olhar para um universo e dizer o seguinte, eu vou sair um pouco do automático de ter que só chegar na empresa, bater o ponto, trabalhar como tem que trabalhar, chegar no final do dia, passar no supermercado, fazer as compras, levar para a esposa faz a comida, depois tem que dormir porque de manhãzinha já tem que sair cedo, toma como um pão com um café e vai embora e literalmente entra no automático. Vai ser necessário em algum momento da sua vida você parar para dar uma revisada. Caso contrário, você vai continuar no automático pelo resto da sua vida. E tem uma coisa que me chamou muita atenção uma vez, acho que foi em 2006, o presidente do Instituto Edumed lá de Campinas, o Instituto de Medicina e Saúde, ele uma vez falou uma coisa assim, que para você educar alguém, você precisa de interação. Para fazer alguém crescer, você precisa de alguém que oriente, que pegue na mão e que leve aquela pessoa. Essa pessoa é que pode fazer com que você realmente descubra maiores habilidades. Quando a gente, pegando uma perspectiva do livro, né? Você pega um livro, o que é o livro? É o pensamento de um autor. Sim. É como se ele dissesse assim, como se eu sou um escritor, você é um leitor, assim, vou te dar várias dicas aqui para você implementar uma mudança na sua vida. Lê aí. Isso é uma forma, é o livro. Outra forma é você chamar e dizer assim, senta aqui, deixa eu ver como é que está a tua vida. A partir daqui, pela experiência que eu tenho, por tudo que eu estudei, horas e horas que eu já passei dentro de treinamentos, livros e livros que eu já li, vários anos de experiência, quantas pessoas eu já mentorei, já mentoriei, já ajudei, eu vou te dar essas dicas. Amigo, é como se você pegasse todo o arcabouço de conhecimento, de profundidade que ele tem, teórico e prático, e ele te entregasse de mãos beijadas, literalmente, para você pegar e você dizer, uau, alguém já trilhou um caminho que eu não preciso trilhar ele todo de novo. Basta eu receber e eu pôr em prática na minha vida e automaticamente a probabilidade de eu ter sucesso, ela aumenta exponencialmente. Mas cabe a mim colocar aquilo em prática. Então, o poder, amigo, que tem de você sentar de frente com alguém, de um mentor, um coach, um profissional de desenvolvimento humano que vai te ajudar, te direcionar para uma carreira, é muito maior. Vou te dar um exemplo. Se eu quiser ser repórter, eu preciso sentar com você. Se eu quiser ser um apresentador de sucesso, eu preciso sentar com você, Alexandre. Eu preciso te ouvir, cara. Eu não sei desse universo. Eu preciso parar humildemente e dizer, Ronald, você pode ser um dos melhores coaches do mundo, um número 1 de sucesso da Febracis, o que for. Mas aqui no teu universo eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso aprender com você. E o quanto de fato eu posso e mereço parar e decidir aprender com você. Entende? Isso muda o jogo. Eu não sei de tudo. Eu preciso parar e ouvir alguém que sabe mais do que eu em determinados assuntos. E você falar dessa questão do livro, porque já está tudo lá, né? Alguém já pensou por você, é só você consultar, é só você ler. É tão fácil. Mas às vezes as pessoas se sabotam, né? Começam a dizer, não, eu nasci assim, vou morrer assim, a vida é assim mesmo, tal. Não, se você... Isso é a síndrome de Gabriela, né? Também, eu nasci assim. Exatamente. Quer dizer, você tomar essa atitude e entrar em ação, como o Paulo Vieira fala muito, né? Entre em ação na direção daquele teu sonho, que alguma coisa vai acontecer. É isso, né? Eu tenho uma dinâmica que eu gosto muito. A gente vê 2 pontos e você imagina de um ponto para o outro. Em quanto tempo você correria de um ponto para o outro? E tem pessoas que demoram 10 segundos para correr de um ponto para o outro. Tem pessoas que se distraem no meio da jornada, conversa com tanta gente, vê tanta coisa, que às vezes faz aquilo em 40 minutos, 40 segundos, sei lá, 40, nem a unidade de medida, mas vou recapitular 10 segundos e 40 segundos. Sim. E ele olha e diz assim, tem coisas que eu poderia ter feito em 10 anos. Eu demorei 40 para fazer. Pelo simples fato de não ter focado, não ter estabelecido a meta, não ter focado e não ter me dirigido para ela na velocidade certa. E quantas pessoas passam boa parte do tempo da vida, um trecho pequeno que ela poderia percorrer, demorou porque se distraiu. Se você for olhar para a Bíblia, o povo no Egito, era para ter demorado, 4 meses, passaram 40 anos no deserto, porque simplesmente não caminharam na direção certa, não colocaram foco, não colocaram velocidade naquilo que precisava, porque não sabiam quem era. Olha só.
Agora, um último ponto que eu gostaria de abordar contigo, dentro de tudo isso que a gente está falando, e você falou agora há pouco também dessa humildade, que a pessoa tem que ter a humildade para buscar conhecimento, porque a gente não sabe de tudo. Nisso também tem muito do orgulho das pessoas. Oh, rapaz. O orgulho atrapalha a gente, né? Bastante. O orgulho talvez seja a maldição do século. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é o orgulho. Explica pra gente um pouquinho. Existem algumas formas de você manifestar o orgulho, né? Quando você é arrogante, você abre a boca e acha que você já é e fala isso para as pessoas. Quando você é prepotente, quando você acha que já pode sem mesmo poder. Quando você é vaidoso, quando você arroga que você já é bom o suficiente, algo do tipo. Quando você não para ouvir as outras pessoas. Quando você é impaciente, você está sendo orgulhoso. Quando você se vitimiza e se encolhe dizendo que você não é tão bom assim, você também está sendo orgulhoso. De diversas formas, poderia passar horas. Desonrar as pessoas é orgulho, desrespeitar as pessoas é orgulho, e uma série de outras formas. Mas especificamente sobre esse ponto que você trouxe, de literalmente não reconhecer que alguém tem algo para te ensinar. Que as pessoas que passam por você, que você talvez seja maior que elas, ou melhor que elas. Cara, desculpa. Ninguém é, né? Ninguém é melhor que ninguém, cara. Exato. Quando eu decido sentar na mesa e ser um aprendiz, fica fácil. A vida fica fácil. Eu aceito ser mentorado por alguém e aceito até uma pessoa que não teve resultado algum parecido com o meu, eu consigo aprender com ela, né? E se você for olhar, foi assim que os homens mais sábios fizeram. Eles pararam para ouvir as pessoas e a partir dali eles geraram melhorias exponenciais nas suas vidas, né? E quando muitas vezes a gente fala de alguém que está infeliz no seu trabalho, de que está dentro da sua empresa, do seu negócio, então do emprego a qual ele está trabalhando, e ele não para olhar para ele, para ver o que ele precisa aprender mais, para ver o quanto ele precisa se desenvolver, e acha que a vida é isso mesmo, e está tudo certo, a vida é assim, eu vou nascer assim, vou morrer assim, e encontra uma série de justificativas para se vitimizar e continuar no mesmo lugar, isso é orgulho puro, amigo. E só a única forma de mudar isso, a humildade, de levantar a mão e dizer, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Ei, eu não sei de tudo. Ei, eu preciso de ajuda. Quando a pessoa levanta a mão e diz, eu preciso de ajuda, eu não sei de tudo, ela começa a parar para ouvir outras pessoas, ela começa a aceitar sentar numa cadeira para ir para um treinamento e aprender mais coisas com alguém, ela aceita ler um livro de autoajuda, que muitas pessoas chamam, mas que na verdade é desenvolvimento humano, onde vai potencializar ela. Quem é ela? Será que ela sabe mais que aquele leitor? Exato. Quantos livros ela já escreveu? E se não escreveu nenhum, por que não lê algum livro? Sabe? E quantos atos de orgulho a pessoa tem para não entrar num treinamento, para não ler um livro, para não aceitar a ajuda de um mentor? As pessoas compram até o celular mais caro para ter aquele objeto, né, de ostentação muitas vezes, e não paga às vezes R$2.000, R$1.500 para fazer um bom curso de autoconhecimento. Né? É verdade. Ela até paga uma pessoa que vai jogar cartas para ela, para identificar o futuro, o búzio, sei lá o que seja, para olhar para o futuro e dizer, seu futuro vai ser isso. Mas ela não tem coragem de construir o futuro dela. Eu acho que se a gente tiver que tirar algumas lições daqui, é você realmente parar, né? Colocar no papel, pega lá um bloquinho como esse daqui, ó, e você coloca as suas melhores habilidades. Ah, eu gosto de escrever, eu gosto de trocar fralda, de beber, eu gosto de limpar a casa, mas eu gosto também de ler sobre o direito. Enfim, como você estava dizendo, né? Quer dizer, você primeiro observar suas habilidades. O segundo passo qual seria? Seria você observar o que as pessoas falam de você. O que as pessoas falam. As características que elas exaltam em você, que elas dizem que você é muito bom, as atividades que você realiza que elas validam você. Sim. E o terceiro? E o terceiro é olhar alguma atividade profissional, ou diversas atividades profissionais, a qual você olha e você diz assim, eu me vejo fazendo isso aqui por um bom tempo da minha vida. Eu me vejo nessa atividade e buscar isso. Às vezes até você olhar, eu lembro que quando eu gostava do jornalismo, de televisão, eu ia para a faculdade, ainda estava no segundo colegial, né, que hoje em dia é o ensino médio, né? Eu estava lá no segundo, primeiro ano ainda, não tinha nem feito vestibular, mas eu pensei, pô, eu preciso lá conhecer um pouco do que é isso. Eu quero entrar no laboratório de vídeo, eu quero... É mais ou menos isso, é você investigar aquela vida que você quer ter. É exatamente isso. É exatamente isso. Você experimentar. Experimentar. Não tem como você ter certeza que você quer algo se você não experimenta. Perfeito.
Ronald, acho que você deu uma lição para hoje, não só uma lição, mas você mostrou a sua experiência daquilo que você passou, né? Que você antes estava perdido e hoje você é feliz naquilo que você faz. Então essa é a dica para as pessoas, né? Para buscarem isso e terem principalmente a humildade. Acho que é isso que a gente tira de lição, né? É isso aí. Primeiro eu quero te agradecer, Alexandre, por favor, seja sempre esse cara humilde e sedento por trazer mais conhecimento para as pessoas. Que legal. Porque eu queria muito ter a oportunidade de como alguém está assistindo agora e talvez até vai precisar, não sei se isso aqui vai para a internet depois, mas buscar de novo, sabe? Assistir de novo, porque se eu tivesse acesso a tantas informações que hoje a gente tem acesso para eu mudar a minha carreira, talvez eu tivesse abreviado. Tá? Talvez eu, nesses 10 anos que se passaram, eu talvez até tivesse resultados ainda maiores, sabe? Porque se a gente tem pessoas trazendo mais informação relevante de conteúdo, fica mais fácil nossa vida, fica mais leve nossa vida. Com certeza. Às vezes, quem está assistindo tem hoje uma disponibilidade de recursos para investir em um livro, em um curso ou algo do tipo. Talvez, se as pessoas não tiverem, essa talvez seja uma das melhores fontes para que elas tenham informações e transformem suas vidas agora. E de graça, né? E de graça. Ronald, muito obrigado.